Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Metodologia Científica. Eu sou a professora Magali e vou acompanhar vocês ao longo deste semestre. Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre diversos tópicos, sobre diversos assuntos. Eu vou me apresentar a vocês, falar sobre a minha disponibilidade na plataforma, quais são os horários que eu estou online. A gente vai falar um pouquinho sobre plantões presenciais, o que é isso, né? Porque vai ter um momento que vocês podem se encontrar comigo, então a gente vai falar sobre esse assunto. Nós vamos falar da disciplina online, o que é a disciplina online. Muitas vezes vocês se questionam por que é que dentro de um curso presencial vocês precisam fazer uma disciplina online. Então a gente vai bater um papo sobre isso. Vou apresentar a plataforma do Blackboard para vocês. Falar da disciplina de metodologia científica, o que é, para que serve, a importância dela agora no curso de vocês. Vou apresentar os recursos pedagógicos, a gente vai falar principalmente dos fóruns, que é a parte principal da nossa disciplina, onde a gente vai desenvolver as atividades e onde a gente fala que tem o nosso aprendizado colaborativo. Vou apresentar o cronograma da disciplina, falar um pouquinho sobre os critérios de avaliação, frequência e também dar umas dicas para vocês de como desenvolver a atividade dentro da plataforma sem se prejudicar. Então, esse é o nosso roteiro da aula de hoje. Bom, vou começar me apresentando, como eu falei, eu sou a professora Magali, eu sou bióloga, eu sou formada lá de Botucatu, onde eu fiz a minha licenciatura e o meu bacharelado, e na sequência eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado na área de genética. A minha formação é dentro de biologia molecular. No meu mestrado eu trabalhei com testes de paternidade principalmente e comportamento reprodutivo. Já no meu doutorado eu trabalhei com comportamento alimentar e social. Trabalhei também dentro da biologia molecular e trabalhei com microsatélites. Depois disso, eu trabalhei como citogeneticista dentro de um laboratório, onde eu fazia análise e diagnóstico por citogenética de cariótipo. E como eu fiz mestrado e doutorado durante um bom período, então eu tive 8 anos aí de experiência dentro da pesquisa científica, o que me dá essa bagagem para ministrar essa disciplina para vocês. Então, esse é o meu perfil. Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais, depois pode me procurar e a gente conversa em particular sobre os assuntos que tiverem interesse, ok? Bom, como é que funciona a disciplina? Então, a disciplina ela vai ser desenvolvida dentro da plataforma, né, totalmente dentro da plataforma, onde eu estarei presente. E eu vou estar presente na plataforma de segunda a sábado. Todos os dias, de segunda a sábado, eu estou dentro da plataforma, auxiliando vocês, respondendo principalmente as dúvidas que aparecem, e mais ou menos a gente fala em tempo real. Bom, de segunda a quinta-feira, eu estou na plataforma das 9 da manhã às 6 da tarde. De sexta-feira, eu só estou na plataforma das 8 da manhã ao meio-dia, bem como no sábado. Então, esses 2 dias é um pouquinho mais curto. É importante que vocês saibam que de sábado à tarde, sábado e qualquer dia à noite, madrugada, domingo e feriado, professor não pode acessar a plataforma. Então, não adianta, vamos dizer, num sábado, no fim da tarde, vocês mandarem uma mensagem esperando que no domingo eu dê uma resposta. Não vai ter. A resposta só vai vir na segunda-feira, porque é uma norma de trabalho. Então, a gente tem um horário de trabalho, então a gente só consegue dar um retorno para vocês dentro deste horário. Mas, apesar de eu só poder acessar dentro desse horário, vocês, alunos, podem acessar a plataforma em qualquer dia, em qualquer horário. Eu gosto muito de dizer para vocês, alunos, que são meus alunos, que aqueles dias que vocês estão com insônia, não tem nada para fazer, aproveitem, acessem a disciplina, leiam um livro, assistam uma videoaula, né? Então, utilizem o tempo livre porque vocês podem acessar a disciplina. Então, explorem o material ao máximo que vocês puderem. Outro ponto importante, dúvidas. Então, o professor ele tem um prazo máximo de 48 horas úteis para responder para vocês as dúvidas, né? Eu geralmente utilizo bem menos de 48 horas, no máximo 24 horas eu consigo responder as dúvidas, a não ser que tenha um boom de questões, aí com certeza eu vou demorar um pouquinho mais, mas geralmente em menos de 48 horas eu já respondo as dúvidas de vocês. Com relação ao fórum de discussão, que a gente vai falar mais para frente, eu irei dar um retorno para vocês,
né? Para quem responder o quanto antes eu vou dar o retorno, geralmente em menos de 48 horas, mas como muito bom brasileiro, muitos alunos deixam, infelizmente, para responder no último dia. E aí eu não consigo dar esse retorno para todos em 48 horas, né? Então, por isso que eu falo, façam a atividade o quanto antes, porque vocês terão o meu retorno o quanto antes. E o retorno é por ordem de postagem. Então, o aluno que postar primeiro vai ter o meu retorno primeiro. O aluno que responder por último, que apresentar a questão lá por último, vai ter a minha resposta por último. Aí vai ter que ter um pouquinho mais de paciência para aguardar o meu retorno. Outro ponto importante é que a avaliação de vocês é individual, né? Então, eu vou dar a nota individualmente, não é publicada para todos verem, cada um vai ver a sua nota individualmente, e o meu comentário sobre a nota também é individual. Dentro do fórum, vou estimular vocês a conversarem, farei, claro, algumas correções que seja importante para que todos tenham conhecimento, mas eu vou dar esse retorno mais individualmente, ok? Mas a gente vai falar disso um pouco mais para frente, de como é que funciona esses fóruns. Bom, além disso, não sei se vocês repararam aqui na minha tabela de horário, na sexta-feira, aqui está marcado, então, o plantão de sexta-feira. O que é esse plantão, né? O plantão é o atendimento presencial, que ele acontece no horário estipulado pelo professor. No meu caso, o meu plantão acontece toda sexta-feira, das 8 ao meio-dia. Então, se eu não estou na plataforma, é porque eu estou atendendo algum aluno presencialmente. Para que aconteça esse atendimento presencial, o aluno deve agendar, então, previamente comigo, conforme a disponibilidade. Como a procura pelo plantão presencial é baixa, por enquanto, tem geralmente disponibilidade. Então, vocês me mandam uma mensagem dentro da plataforma e aí a gente agenda um horário dentro de alguma sexta-feira que vocês queiram conversar comigo. Professora, não posso de sexta-feira, eu só posso de terça-tarde. Entre em contato comigo, a gente vê se tem como abrir uma exceção, eu vejo com a coordenação e a gente tenta agendar em algum outro horário. Tudo é conversável e tudo dá para se combinar, contanto que seja feito com prévia, né? Vocês entrem em contato comigo antes para a gente combinar. Esses encontros, eles podem acontecer individualmente ou em grupo. Então, vocês podem se organizar em grupo, caso um grupo tenha uma questão única, né, comum para todos, vocês podem combinar e marcar comigo em grupo. Então, isso é muito flexível. E esses plantões acontecem numa unidade da FMU que fica lá perto da Estação São Bento. Então, aqueles que tiverem interesse e me procurarem, irei passar, então, todas as informações de como chegar no local, tá? Então, esses são os nossos atendimentos presenciais. E então, agora a gente vai falar um pouquinho do que é a disciplina online, né? Então, como eu falei, muitos de vocês estão fazendo o curso presencial e se questionam por que é que eu tenho que fazer uma disciplina online se meu curso ele é presencial. Bom, em 2004, o MEC instituiu a portaria 4.059 e em 2005 o decreto 5.622, no qual permite que as instituições de ensino superior desenvolvam até 20% da carga horária dentro do ambiente virtual. Por que o MEC fez isso, né? O MEC fez isso para, vamos dizer, boicotar o aluno ou favorecer as instituições? Não. Ele faz isso para que exista uma forma de aproximar o aluno ao universo online. É o que eles chamam de inclusão digital. Ah, professora, mas eu já sei mexer na internet. Ótimo, fico feliz. Mas você pode ter certeza que muitos de vocês não têm essa habilidade e essa é uma forma de facilitar este aprendizado. É complicado no começo, muita gente tem dificuldade, mas ao longo da disciplina vão desmistificando essa dificuldade e vão aprendendo com isso também, né? E por que isso? Porque cada vez mais o mercado de trabalho exige essas competências do aluno, existe essa competência do funcionário, que ele saiba mexer na internet e que ele tenha essas facilidades, além de outras características que a gente já vai falar daqui a pouco.
Bom, então o que é a educação à distância? O que é o EAD? Então, o EAD é uma modalidade de estudo, uma modalidade educacional, na qual o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, eu passar a informação e vocês absorverem a informação, ocorre numa situação em que tenha um meio tecnológico, ou seja, o computador, a internet, ou mesmo a televisão, mas nesse caso da gente, a internet, e também o professor e o aluno estão separados geograficamente, ou seja, a gente não está no mesmo local. Então, no caso, vocês estão na casa de vocês, no trabalho, na faculdade, e eu estou dentro de uma sala apresentando. Então, tem essa separação geográfica. E aí a gente pode acontecer encontros síncronos, como está acontecendo agora, ou então gravações e que vocês possam assistir no momento que for mais adequado para vocês. E por que isso? Tudo isso facilita para vocês, permite que vocês sejam autônomos do estudo. Então, possibilita vocês a estudarem em qualquer horário, em qualquer lugar, façam o cronograma de vocês para estudar a disciplina. Isso permite flexibilidade. Então, vamos dizer, essa disciplina seria num sábado de manhã, lá na faculdade, e nesse sábado de manhã você está indisposto, acordou mal, só que aí você vai ficar com falta. Então, aí você se força a ir para a disciplina. No caso da disciplina online, você não tem que assistir a aula nesse momento. Eu vou deixar para assistir na segunda-feira que eu estou melhor. Ou então, eu vou deixar para assistir de madrugada que eu tenho mais disposição. Então, você tem essa flexibilidade. Você tem autonomia de absorver o conteúdo. O professor aqui, ele vai orientar vocês para que vocês absorvam esse conteúdo. Mas, para isso, vocês precisam desenvolver organização e responsabilidade, que são as duas outras características que o mercado de trabalho cada vez mais exige do profissional, né? Então, a disciplina online favorece isso para o aluno. Para que tudo isso aconteça, para que todo esse aprendizado aconteça, então nós vamos utilizar ferramentas tecnológicas e recursos de multimídias que vão então facilitar o aprendizado. Então a gente vai utilizar de vídeo, de games, de jogos, de outras atividades para que vocês possam absorver todo esse conteúdo que fica à disposição de vocês e o professor então orienta vocês a como fazer isso. Para que tudo isso aconteça, então é necessário um computador, ou um laptop, ou ao menos um celular e a internet, né, para que vocês possam fazer, então, essa interação com o professor. Bom, então, isso é a disciplina online, para isso que nós desenvolvemos, então, a disciplina. E agora, então, eu vou falar um pouquinho da disciplina de metodologia científica. O que é a disciplina de metodologia? Então, a disciplina ela vai tratar do estudo dos métodos que são utilizados para a gente elaborar uma pesquisa completa. Desde do projeto, né, desde como eu faço o meu projeto, até a elaboração final lá do meu texto para apresentar para um público. Então, eu vou apresentar um projeto, eu vou desenvolver o projeto, eu vou ter os meus resultados e depois eu tenho que elaborar um texto para apresentar essa comunidade científica. Tudo isso deve ser feito dentro de regras. E a metodologia científica vai apresentar para vocês, então, como é que o meio acadêmico, o meio científico exige que isso seja feito. Então, é isso que se trata a metodologia científica. Como vocês são alunos de pós-graduação, a gente sabe que vocês já passaram por isso ao longo da graduação. Então, na nossa disciplina, a gente não vai ver todas as etapas lá do começo, né? Porque vocês já viram isso. Então, o que é que a gente vai abordar mais especificamente dentro da nossa disciplina? Nós vamos abordar como é que a gente elabora o texto. Então, a gente vai focar na elaboração do texto. No caso de vocês, como vocês têm que apresentar no final do curso o TCC na forma de artigo científico, nós vamos focar, então, na elaboração do artigo científico. Claro que, mas o nosso foco, então, na disciplina é a elaboração do artigo científico. Beleza? Bom, então, nós vamos desenvolver a nossa atividade, a nossa disciplina, dentro da plataforma do Blackboard. O Blackboard é a nossa sala de aula virtual. Então, para acessar a nossa sala de aula virtual, vocês precisam entrar na plataforma do aluno online, que foi o que muitos de vocês fizeram hoje, e lá dentro da plataforma vai
ter um banner do Blackboard. Vocês acessam o banner do Blackboard e vocês vão entrar, então, numa página semelhante a essa que aparece na tela de vocês, onde está listada, né, todas as disciplinas. No caso de vocês, metodologia científica. Então, vocês clicam no link da disciplina e vocês são direcionados, então, para a nossa sala de aula virtual da disciplina, que tem mais ou menos essa carinha. Ela está um pouquinho modificada, claro, porque eu já enchi vocês lá de avisos e de informações que são importantes. Então, a página inicial é para isso, para eu disponibilizar para vocês algumas informações que são importantes, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho da plataforma, quais são os recursos que nós temos lá dentro da plataforma. Então, a gente vai explorar o nosso menu lateral e quais são os recursos que a gente tem. Então, a primeira parte do nosso menu lateral é a parte de informações. Então, nós temos o ícone de página inicial, conheça a sua disciplina e conheça o Blackboard. Quando vocês clicam na página inicial, vocês vão, então, voltar à página de avisos. Então, encaminham o aluno à página de avisos, que é onde o professor, como eu já falei, vai disponibilizar diversas informações, que são as informações mais importantes e que vocês devem ficar atentos. Então, sempre olhem toda a página de avisos para ver quais são as informações que são novas e que vocês precisam estar atentos. Tudo que for importante eu vou colocar ali para vocês. Data de prova, avisando que a data do fórum está terminando. Ó, pessoal, fiquem atentos, assistam o vídeo que já está disponível. Vai estar tudo ali na página de avisos, tá? Então, essa é a função dessa página inicial. Depois, então, tem o link da Conheça a Sua Disciplina, que é onde a gente disponibiliza para vocês algumas informações, outras informações importantes, e é ali que também tem o fórum, que a gente chama de fórum de happy hour. Dentro do fórum de happy hour, tem o fórum de boas-vindas e o fórum propriamente do happy hour, que é onde a gente vai aí se descontrair. Tá? Como é que funciona, como é que eu acesso o fórum, né? Então, eu vou explicar como é que acesso o fórum de happy hour, e isso vale para qualquer fórum. Então, no caso, como é que funciona o fórum de happy hour? Então, eu vou clicar dentro do ícone, em cima desse ícone happy hour, que está aqui aparecendo para vocês, né? Eu vou clicar dentro do fórum happy hour e vou ser direcionada para uma página que vai aparecer, então, esse menu, duas linhas de discussão, no caso deste fórum, que é o fórum de boas-vindas e o fórum de happy hour. Para eu acessar o fórum de boas-vindas, por exemplo, eu tenho que clicar em cima do fórum, em cima da linha de discussão. Por que eu estou reforçando isso? Parece tão óbvio. Porque alguns alunos clicam em cima dessa bolinha. E essa bolinha não vai te encaminhar para o fórum. Ele vai só te mostrar quais as mensagens que você não leu dentro do fórum. Mas todas as mensagens não vão estar aqui. Geralmente, quando vocês fazem isso, vocês só vão ver as mensagens dos colegas, as mensagens do professor, que foi a primeira mensagem, vocês acabam perdendo. Então, é muito importante vocês clicarem em cima da linha de discussão, no caso, fórum de boas-vindas ou, no caso, fórum happy hour. Tá? Então, fiquem muito atentos a isso. Quando vocês clicam, vocês então vão ser encaminhados para a página e a primeira mensagem é a mensagem do professor. Né? No caso, a minha mensagem. Aqui, no fórum de boas-vindas, eu me apresento a vocês, dou boas-vindas e interajo passando algumas informações importantes. Caso vocês queiram se comunicar comigo dentro desse fórum, é só clicar em responder. Clicou em responder, vai abrir uma caixa de texto, vocês vão escrever a mensagem de vocês e clicar em enviar. Pronto, mensagem enviada, eu vou receber e vou saber que vocês responderam. Professora, quero ver a minha resposta. Entra de novo dentro do fórum, abaixo da sua mensagem vai estar a minha resposta. Eu, professora Magali, sempre vou responder para você, aluno, embaixo da sua mensagem. Nunca vai estar no final da página, tá? Vai estar sempre embaixo da sua mensagem. Que mais? Vamos lá. Informações, né, sobre conheça o Blackboard. Então, dentro desse ícone, conheça o Blackboard, tem para vocês o manual do Blackboard, para quem quer explorar um pouquinho mais a página, e alguns tutoriais, né. Eu disponibilizei para vocês o link do tutorial como acessar a webconferência, e esse vídeo está dentro dessa página. Eu coloquei o link para que vocês pudessem acessar o vídeo diretamente, mas ali tem outros vídeos sobre outros assuntos, né? Como responder um fórum, como falar com o professor. Então, dentro desse link tutoriais do Blackboard, tem diversos vídeos importantes. Então, para vocês acessarem, é só clicar aqui
e vocês vão ter lá algumas informações sobre como utilizar a plataforma. Então é bem interessante, é importante que vocês explorem ao máximo tudo que tem à disposição de vocês. A segunda parte, então, a parte de atendimentos do menu lateral, né, que tem o Fale com o Suporte e Fale com o Tutor. O Fale com o Suporte, né, vocês vão conversar com a equipe do suporte técnico, que vai auxiliar vocês caso tenha qualquer tipo de dúvidas na parte técnica. O vídeo não funciona, meu fórum sumiu, a mensagem da professora desapareceu, porque são informações técnicas que eu não tenho como responder ou ajudar vocês. Então, a equipe do suporte técnico está preparado para ajudar vocês nessa parte. Então, e dentro do Fale com o Suporte, além do fórum para vocês falarem com o suporte, tem também o FAQ, né, que são as perguntas mais frequentes. Então, vocês podem acessar, talvez, alguma dúvida de vocês, ou como, por exemplo, onde encontro a minha nota, qual é a média para ser aprovada na disciplina. Então, tem aqui já no FAQ, vocês não precisam ficar aguardando a equipe do suporte técnico responder para vocês. É só vocês entrar lá que a informação já está ali. Então, essa é a função do link do Fale com o Suporte. O link Fale com o Tutor é para falar comigo, com o professor. Então, é o canal dedicado exclusivamente para a troca de mensagem do aluno com o professor dentro da plataforma. Dentro deste ícone, então, quando vocês entram, tem ali uma apresentação breve sobre o professor e um ícone ali escrito enviar mensagem. Vocês vão clicar ali em enviar mensagem e vai aparecer uma tela com isso daqui. Mensagem do curso, criar mensagem, passes, 2 pastinhas. Como é que eu crio mensagem? Como é que eu vou mandar mensagem para o professor? Eu vou clicar no ícone criar mensagem. Aí eu vou procurar o nome do professor, porque tem o nome de todos os alunos ali, eu vou procurar o nome do professor, escrever a mensagem e mandar somente para o professor. Ok? Aí, professora, não entendi como é que funciona. Logo abaixo, eu disponibilizei para vocês um tutorial, né? Então, vocês podem clicar dentro desse tutorial, é um PDF, vocês podem baixar ou podem só ler, e explica como é que vocês entram em contato comigo. Então, fiquem à vontade para utilizar esse canal. Esse canal é particular, ninguém vai ver o que você está me escrevendo, somente o professor, a não ser, claro, que vocês mandem mensagem para todo mundo. Então, tomem cuidado para ver exatamente para quem vocês estão enviando a mensagem. Qualquer dúvida, então, vocês podem me procurar para que a gente converse sobre isso. Ou, claro, acessem o tutorial que eu deixei à disposição para vocês. Bom, depois disso, então, vem a parte que mais interessa para vocês, que é a parte das aulas, né? Então, a terceira parte do menu lateral é a parte de aulas. A nossa disciplina, ela está dividida em 4 unidades. Cada uma das unidades vão ter atividades para ser feitas, né? Então, por exemplo, eu cliquei ali na unidade 1, vai aparecer, então, uma página onde vai aparecer material referencial, o fórum da unidade 1 e materiais complementares. Então, cada ícone de cada unidade vai ter esse material disponível. E é nesse local da unidade onde vocês vão encontrar todo o material daquela unidade e que vocês precisam estudar. Então, vamos lá detalhar cada um desses itens. Primeira parte, material referencial. É onde vocês vão encontrar o e-book, o vídeo, o game e o quiz. Muito importante. E-book é conteúdo de prova, ou seja, leitura obrigatória. Quiz, game e vídeo são materiais de suporte para o aprendizado, é um apoio de estudo. Tá? Então, não vale nota, não vale frequência, não adianta chegar no final do semestre para mim e falar assim, professora, mas eu fiz quiz e fiz o game e estou sem nota. Claro, porque quiz e game não é atividade avaliativa, ok? Então, fiquem atentos a essa informação. Esse material é um material de apoio e o e-book é um material de leitura obrigatória que tem conteúdo de prova. Esse material de todas as unidades já está disponível para vocês. Então, vocês podem acessar a unidade 1, que vai estar lá o e-book, unidade 2 vai estar lá o e-book. Então, quem tiver interesse em já começar a dar uma olhada no material, já tem esse material disponível. Não é o único material que vocês vão ter, vai ter um outro material que também é de leitura obrigatória, mas a gente vai falar disso mais para frente. Segunda parte, fóruns. Então, essa é a parte que a gente tem que prestar bastante atenção. Dentro de cada unidade, nós teremos 3 fóruns. O fórum de orientação de estudo, o fórum de dúvidas e o fórum de discussão.
Na orientação de estudos é o local onde o professor vai colocar as informações gerais sobre a disciplina, sobre o funcionamento da disciplina, o que é avaliativo, todas as informações básicas vão estar ali dentro do fórum de orientação de estudo. Esse fórum não tem como ser respondido, é apenas para o professor passar mensagens. É importante que vocês acessem e vejam as mensagens que são postadas ali, né? Porque vai ter plano de aula de vocês, vai ter o calendário, informações importantes. Então, acessem para que vocês conheçam as informações da disciplina. Fórum de dúvidas, como o próprio nome diz, é um fórum de dúvidas, para vocês direcionarem as dúvidas relacionadas à unidade naquele fórum. Então, não entendeu algum conteúdo, ficou com dúvida de alguma coisa, dentro do fórum de dúvidas. Tá? Então, esse é espaço para a gente conversar bastante e tirar bastante dúvida. E o fórum de discussão, que é o fórum específico para a gente realizar as nossas atividades, e esse é o nosso fórum avaliativo. É nesse fórum que a gente vai colocar a atividade avaliativa para vocês. Então, fiquem atentos, pois esse material, esse conteúdo tem prazo para acontecer. A gente vai falar dos prazos daqui a pouco. Mas cada unidade vai ter o fórum aberto no período específico e fechado no período específico. Então, fiquem atentos a isso. E, por fim, a parte de materiais complementares, que é o local onde o professor, então, vai disponibilizar diversos materiais para auxiliar no estudo de vocês. Alguns materiais vão ser de leitura obrigatória, ou seja, conteúdo de prova. Então, além do e-book, vai ter material complementar de leitura obrigatória. E vai ter também outros materiais que a gente recomenda apenas para leitura, para ampliar as informações que são passadas para vocês, e aí é opcional vocês lerem ou não, tá? A partir da próxima semana, apesar de na próxima semana não começar a unidade 1, a partir da próxima semana eu já começo a disponibilizar esse material para que vocês tenham acesso antes. Tá? Então, da unidade 1 eu já começo a disponibilizar, vou avisar vocês lá no página de avisos, fiquem atentos, o material complementar da unidade 1 já está disponível. Então, assim que eu disponibilizar, vocês vão ficar sabendo. Tá? Então, fiquem atentos que material complementar também tem material de leitura obrigatória. Bom, e por fim, dentro desse menu aí, desse item 3 de aulas, nós temos a webconferência que muitos de vocês usaram hoje. Então, para acessar essa aula, vocês precisaram acessar, então, esse ícone da webconferência. Nesse ícone, vocês vão ter acesso às aulas que vão acontecer em tempo real ou, então, às aulas gravadas. No caso, aqui a gente está com o cronograma das aulas de boas-vindas que acontecem em tempo real, para vocês acessarem a aula. Então, no momento da aula, no caso, por exemplo, aqui eu coloquei o exemplo de sexta-feira, quando a aula fica disponível, vocês podem acessar, vai então aparecer esse íconezinho. Isso quer dizer que a aula está disponível, vocês podem entrar dentro da aula. Esse ícone geralmente aparece meia hora antes da aula acontecer. Então, vocês acessam e podem assistir a aula em tempo real. Caso vocês queiram assistir às gravações, então, por exemplo, aqui eu já gravei a aula de ontem, então vocês acessam ali o ícone gravações, vão ter a relação vai ter a relação então, de todas as aulas que foram gravadas. E aí, para acessar, é só clicar em cima da aula ou então aqui no íconezinho conforme na aula em tempo real, tá? Então, fiquem à vontade para assistir ou a aula em tempo real ou então a gravação. Outro ponto importante, fiquem atentos à data que é colocada aqui, Então, vejam que aqui aparece a data de ontem. Amanhã vai aparecer a data de hoje. Depois de amanhã vai mudando essa data. Então, as aulas mais antigas vão desaparecendo. Desculpa, não aparece a data de ontem, aparece a data de um mês atrás. Então, geralmente vai aparecer o período de um mês essas aulas. Então, fiquem atentos, porque às vezes, quando chegar lá em maio, eu quero rever a aula da unidade 1, não vai aparecer aqui, mas nessa lista. Então, vocês têm que mudar a data para começo do curso, para que todas as aulas apareçam para vocês, tá? Então, isso é uma informação que muitas vezes a gente acaba deixando desapercebido. Bom, outro ponto importante que vocês precisam saber, quais são os calendários, qual é o calendário da atividade, Qual é o cronograma da nossa atividade. Então, unidade 1, ela começa agora no dia 3 de abril e vai até o dia 16 de abril. Até o dia 2, nós estamos desenvolvendo essa atividade de boas-vindas para vocês, para que vocês conheçam e explorem o ambiente virtual. Então, utilizem essa semana para explorar, para conhecer a plataforma e tudo é que tem disponível para vocês.
E aí sim, no dia 3 de abril, nós iniciamos realmente a nossa disciplina com a atividade. E aí eu vou abrir, então, o fórum da unidade 1, o fórum de discussão, onde eu vou apresentar o conteúdo para vocês e a questão a ser respondida. Fiquem atentos que cada unidade vai ter aí um prazo de 2 semanas para vocês desenvolverem. Parece que é bastante, 15 dias, mas não é. Então, cuidado com esse prazo. Eu gosto de pedir para os alunos imprimir o calendário, colar na porta do armário para ter acesso e lembrar direto quais são os prazos, para não perder o prazo. Porque uma vez o prazo terminado, o fórum é fechado e a gente não pode abrir novamente, tá? Então, fiquem atentos a isso. Claro, vai ter algumas exceções, caso o aluno tenha tido algum problema sério, conversa comigo e a gente entra em contato com a coordenação para pedir essa permissão. Eles me dando a permissão, eu libero para vocês. Então, fiquem atentos ao calendário. Então, do dia 3 ao 16 de abril vai ser a unidade 1, no dia 17 a gente começa a unidade 2, que vai até o dia 30 de abril, no dia 1º de maio até o dia 14 de maio vai ser a unidade 3 e a unidade 4 do dia 15 de maio até o dia 28 de maio. Depois nós vamos ter uma semana de revisão e uma semana para tirar dúvidas e aí nós teremos 2 provas que acontecerão dentro da plataforma. Uma prova que tem, eu vou falar dos pesos dessas provas daqui a pouco, que uma prova, então, que vai acontecer do dia 5 ao dia 11, essa prova, ela é bem tranquila de ser feita, vocês vão poder utilizar o material, e vocês vão ter 3 chances para fazer a prova e tirar uma boa nota. Então, fiz lá a prova online, fiz uma vez, tirei 7. Ah, eu quero uma nota melhor. Vou lá, faço uma segunda vez, tiro 9. Ah, eu vou tentar um 10. Faço a terceira vez e tiro um 4. Qual nota vai valer? O 9. Desculpa, pessoal, acho que minha conexão caiu e voltou. Então, voltando aqui, no dia 14 de junho até o dia 18 de junho, nós vamos então ter a nossa prova regimental. A prova regimental também será online, ok? Essa prova vai ser uma única tentativa, não é igual à prova online, que terão 3 tentativas, e aí tirou a nota e é a nota de vocês. E qual é o peso das unidades, né? Qual é o critério de avaliação? Então, esse semestre, todas as atividades vão ser desenvolvidas exclusivamente na plataforma pelas atividades online. Então, nós teremos 4 fóruns de discussão, cada fórum vai ter peso 1. A prova online, que também tem peso 1, e a prova regimental, que também é online, que vai ter peso 5. Então, para eu calcular a minha média, então eu vou somar as notas do fórum da unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4, mais a minha nota da avaliação online, vou somar essas 5 notas e multiplicar por 0,1. Eu vou ter uma notinha. E aí eu vou somar essa notinha com a minha nota da avaliação regimental, que vai ser multiplicada por 0,5 e vou ter uma nota. Então aqui eu trouxe um exemplo. Vamos dizer que o aluno tirou 10 no fórum 1, 9 no fórum 2, 10 no fórum 3, aí ele estava cansado e aí tirou 8 no fórum 4 e 8 na prova, na avaliação online. Então, somando todas essas notas, eu tenho 45, aí eu multiplico por 0,1, porque o peso é 1, e eu vou ter, então, 4,5 nessas atividades. Tá? E aí, então, eu vou pegar, esse aluno fez a prova, a avaliação regimental, e tirou um 9 na avaliação regimental. A avaliação regimental tem peso 5, então eu vou multiplicar esse 9 por 0,5. Eu tenho 4,5. Como eu tinha 4,5 das minhas outras atividades, mais esses 4,5 da minha avaliação regimental, a minha média final é 9. Tá? Então, essa é a forma de eu calcular a minha média das minhas atividades dentro da plataforma. E aí é considerado aprovado todo aluno que tiver nota igual ou superior a 7, assim como todas as disciplinas de vocês do presencial. A Rita está perguntando, né, se a prova regimental é ou não presencial. Não, Rita, a prova vai ser online. Todos vocês farão a prova online, lá na casa de vocês, ou então na faculdade, vocês vão pedir a autorização para utilizar lá a sala de informática, dentro do prédio que vocês fazem aula, e vocês vão fazer a prova, então, online, ok?
como é que é aferida, então, a frequência? A frequência, então, ela é verificada através da participação de vocês na atividade online. Quais são as atividades online? Fórum de discussão e as 2 avaliações online, né? Então, a nota de vocês, a frequência de vocês é computada dessa forma e vai ser considerado aprovado todo mundo que tiver acima de 75%. Então, para você ter a sua frequência computada, você precisa realizar o fórum de discussão de cada uma das unidades. Aí sim, você tem a frequência computada, ler o e-book, assistir vídeo, responder quiz, responder game, não conta frequência, tá? Então, o que conta a frequência? O que conta a nota? Fórum de discussão e as avaliações. Então, fiquem atentos a isso. Então, fez a atividade, contou como frequência. Perdeu a atividade, conta como falta. E aí, todo mundo que tiver frequência acima de 75% é considerado aprovado. Bom, agora a gente já está chegando no finzinho da nossa aula, então vou dar algumas dicas para vocês a respeito daquilo que vocês têm que tomar cuidado ao realizar uma disciplina online. Primeiro de tudo, preguiça, né? A gente não deve deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Então vocês vão ver lá que a atividade vai ser disponibilizada, não deixem para o último dia. Como eu falei, 15 dias passam muito rápidos. Então vejam a atividade, vejam o que é para ser respondido, respondam com calma e postem o quanto antes, porque aí eu posso dar um retorno adequado e uma avaliação adequada para vocês. Outro ponto, falta de planejamento. Muita gente não se planeja para fazer o EAD. É importante que vocês estabeleçam um período para vocês estudarem a disciplina em EAD. E é importante mais ainda não só fazer o planejamento, mas cumprir esse planejamento. Não adianta nada eu planejar e não cumprir. Então, se eu determinar que vou estudar a disciplina de metodologia, que é em EAD, todo sábado à tarde, eu tenho que estudar todo sábado à tarde, né? Então, eu tenho que cumprir. Claro que vocês têm a vantagem que a disciplina é flexível. Então, esse sábado à tarde, eu vou ter um super churrasco que eu não vou querer perder. Eu vou no churrasco. E aí, assim que possível, o mais rápido possível, eu vou cumprir aquela atividade que eu perdi, né? Então, estabeleçam um limite e cumpram esse limite do planejamento. Outro ponto importante que vocês têm que tomar muito cuidado, estudar com rede social aberta, né? Facebook, WhatsApp, Instagram. Então, tudo isso são distrações. Televisão, música. Apesar que tem gente que consegue estudar com música, eu sou esse tipo de pessoa. Se não tem música, eu sinto falta, né? Então, vai da personalidade de cada um. Mas foquem naquilo que vocês estão fazendo. Comecem a atividade, tentem ir até o fim, não fiquem quebrando, porque assim vocês, né, eu gosto de falar, a gente já se livra disso, e aí fica já com a atividade concluída. Então, façam o quanto antes e sem distração. Fechem tudo, e aí terminou a atividade, aí sim você volta a falar com um colega no WhatsApp, com um parente no WhatsApp, a postar mensagem no Facebook, né? Então, tomem cuidado com isso. Outro problema que muita gente deixa acontecer quando está fazendo uma disciplina de EAD é não explorar os recursos que tem disponível para vocês, né? Além do material que vai estar disponível dentro da plataforma, vocês têm um universo à disposição de vocês, que é a internet, né? Então, explorem isso. Claro que a internet, ela é aí um caminho, tem 2 caminhos a serem seguidos, um caminho bom e um caminho ruim. Então, para quem está realizando uma disciplina de metodologia, quer fazer um artigo científico, é óbvio que vocês não vão procurar informações dentro de um blog. Eu vou procurar informações dentro de artigos científicos. Desculpa, a Juliana está me fazendo uma pergunta se essa aula de hoje é de boas-vindas e apresentação apenas. Isso mesmo. Conteúdo de disciplina a gente vai falar só a partir do dia 2, ok? Bom, então, voltando, então explorem a internet, tá? Explorem esse material. Lógico que ao longo da disciplina eu vou orientar vocês quais são os melhores sites para que vocês procurem essas informações, mas não é em qualquer lugar, né? Então, tomem cuidado, porque vocês são alunos de pós-graduação, estão trabalhando com informações sérias e informações de profissionais com renome. Então, eu não vou buscar informações que eu não tenho a comprovação científica. Tá? Então, explorem isso. E finalmente, né, tomem muito cuidado com o plágio. Plágio é crime, plágio é condenável, copiar um textinho da internet é considerado plágio, copiar um trechinho do colega é plágio, é cópia de ideias, e isso não é legal, né? Então, fiquem atentos, a informação deve ser repassada
daquilo que eu entendo. Caso eu queira copiar uma informação, é possível? Claro que é. Dentro das normas da ABNT, fazendo a referência, indicando quem é o autor, tudo isso tem normas para serem seguidas e a gente vai aprender isso ao longo da disciplina, tá? Então, tomem muito cuidado com o plágio. Bom, gente, o que eu queria apresentar para vocês na aula de hoje era isso. Desculpa se a aula ficou muito extensa. Eu espero que todas as informações tenham ficado claras. Eu agradeço a presença de todos vocês e até a nossa próxima aula.